Oi, galera. Nesse vídeo eu vou continuar a explicação dos descritores do Saeb e aqui eu vou explicar o descritor 2, que é identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações. Vamos começar com o conceito de planificação, né? Planificação é a forma de apresentar os sólidos geométricos usando apenas um plano. Ou seja, é a forma de apresentar uma figura tridimensional em apenas duas dimensões. Então, aqui, como você pode ver nessa imagem, temos um sólido geométrico, é uma figura que possui três dimensões, possui comprimento, largura e altura. Aqui é um cubo, né? Um sólido geométrico que chamamos de cubo. E eu vou planificar essa figura para você ver como que fica a planificação desse sólido. Primeiro, quero que você observe as faces que compõem esse sólido, né? Ele é composto por faces laterais e por duas bases. Temos as faces laterais e duas bases. Vou fazer a animação aqui, eu vou rodar o cubo para você conseguir visualizar todas as faces laterais. Como você pode observar aqui nessa imagem, você percebe que você não consegue visualizar essa face e essa daqui, nem a parte de baixo, né? Então, vou girar para que você possa visualizar, né? Nós temos aí uma face lateral de cor vermelha, de cor amarela, uma de cor rosa e a outra face lateral ela tem a cor verde. Então, essas são as faces laterais. Além das faces laterais, eu tenho a base superior, que é essa parte azul, e a parte de baixo, que é de cor marrom. Deixa eu girar aqui para você visualizar. Pronto, a parte de baixo é de cor marrom. Então, tem as faces laterais, que é a vermelha, amarela, rosa e verde, e tem as duas bases, que é a azul e a marronzinha. Agora eu vou abrir essa figura para você visualizar a planificação. E quando eu falo em visualizar a planificação, vou abrir esse sólido. Deixa eu abrir aqui ela para você visualizar. Pronto. Abri, aí você visualiza todas as faces desse sólido geométrico. Como você pode observar, quando você fecha a planificação, você não consegue visualizar todas as faces. Fechar ela aqui. Ora, se está fechado aqui, você não consegue visualizar todas as faces, mas a partir do momento que você abre, planifica, você visualiza todas as faces desse sólido geométrico, né? Então, planificar é isso daí, né? Você pegar um sólido geométrico, abrir ele de tal forma que você possa visualizar todas as faces em um plano. E quando você retorna, né, dobra essa planificação e une todas as faces, todos os polígonos, você retorna ao sólido inicial. Como você visualizou aqui. Deixa eu passar aqui para mais uma animação que eu fiz aqui. Aqui nós temos um prisma, né? Um prisma hexagonal, que é formado por uma base hexagonal, que possui 6 arestas. Aí eu tenho 6 faces laterais. Como você pode observar aqui a planificação, eu tenho duas bases hexagonal, que é essa de cor verde e essa de cor azul, e tenho 6 retângulos que formam as arestas laterais, as faces laterais, né? Então, a planificação desse prisma hexagonal, que possui uma base, um hexágono aqui, ó, na parte superior e na parte inferior,
ele vai ser formado, as suas faces laterais, por 6 retângulos. Quando você dobrar essa planificação e unir novamente esses polígonos, você retorna ao sólido inicial, no caso, o prisma aqui. Outro detalhe, você também pode representar a planificação de um prisma hexagonal dessa forma. O interessante é que na face lateral, eu vou ter aqui 6 faces laterais formadas por retângulos e as 2 bases formadas por hexágono. E outro detalhe, a base tem que ficar em lados opostos, né? Porque essa daqui é da parte de cima e essa base aqui é da parte de baixo. Então, essas bases têm que ficar em lados opostos aqui na planificação, que é para dar certo fechar quando você dobrar, montar novamente o sólido. Agora, vamos para o prisma de base triangular. Chamamos de prisma triangular, pois ele possui uma base triangular. Temos uma base inferior aqui que é de cor amarela e uma base superior que é de cor verde. Neste caso, as faces laterais também é composta por retângulos, só que diferente do que a gente viu anterior, aqui eu tenho apenas 3 faces laterais, já que é um prisma triangular, né? No anterior tinha um prisma hexagonal, então tinha 6 faces laterais. Aqui eu vou ter apenas 3 faces laterais, que vai ser os 3 retângulos. Então, quando eu planificar isso daqui, eu representar isso aqui na planificação, eu vou ter 2 triângulos, que são as bases, né? E vou ter 3 retângulos, que são as faces laterais. Você pode observar aqui, ó. Eu girar aqui, eu tenho 2 triângulos e 3 retângulos, que formam as faces laterais. E quando eu unir novamente esses polígonos, eu vou retornar ao sólido inicial, a figura espacial. Então, quando eu faço a união aqui, ó, ele retorna à figura inicial, ao sólido geométrico. Aqui eu tenho na planificação uma figura bidimensional, né, com 2 dimensões, e quando eu volto, né, e uno novamente, ele vai retornar ao sólido geométrico, uma figura tridimensional. Do mesmo jeito lá do triângulo, do prisma hexagonal, o prisma triangular também possui mais de uma planificação. Ele pode vir representado desse jeito aqui ou desse jeito aqui, ó. Aí você observa que aqui continua com 3 retângulos e 2 triângulos, né? Aqui eu tenho 2 e 3 retângulos e 2 triângulos. Agora vamos ver aqui a planificação de uma pirâmide base quadrada. A pirâmide base quadrada, ela vai ter como face lateral 4 triângulos e como base um retângulo. Então, a formação da planificação dessa pirâmide pode ser representada de 2 jeitos, né? Desse daqui, ó, eu tenho um quadrado aqui, né? Ó, tem um quadrado e tenho 4 faces laterais, que são essas faces laterais aqui da pirâmide, formada por triângulo. Da mesma forma nessa planificação aqui, ó, eu tenho as 4 faces laterais formadas por triângulos e a base aqui é um quadrado. Então, aqui, 2 formas de representar a planificação dessa pirâmide. Vamos ver a planificação do cilindro. A planificação do cilindro, você tem que imaginar você abrindo esse cilindro, é como se você partisse ele, né? Vou mostrar aqui para você. Como se eu partisse ele ao meio e esticasse essa parte lateral. Quando eu esticar essa parte lateral, eu vou transformar ela em um retângulo. Aí as 2 bases serão formadas por círculo. Olha aí como você está percebendo, ó. Quando eu esticar essa parte lateral, eu vou formar um retângulo. A parte que forma a parte lateral de um cilindro vai ser representada na planificação como um retângulo. Já as 2 bases serão formadas por círculos.
né? A parte de cima, que é a base superior, um círculo, e a parte de baixo também vai ser um círculo. A planificação do cilindro é essa daí, ó, é um retângulo e dois círculos. A planificação do cone vai ser um guarda-chuva e um círculo. Ó, como você pode observar, aqui é como se fosse um guarda-chuva, né? E aqui eu tenho um círculo. Então, quando você unir isso daqui, vai retornar a esse sólido que é o cone. Agora vamos resolver alguns problemas reconhecendo aqui a planificação, né? Utilizando esse descritor para solucionar os problemas. Fala assim, ó, considere as figuras abaixo, temos a imagem aqui de 3 planificações, e o comando fala assim, ó, as figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações de... Você observa que nessa primeira planificação, eu tenho uma representação da planificação de um prisma de base triangular. Já nessa outra aqui, ó, eu tenho uma planificação de uma pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada. E nessa última, eu tenho uma planificação de um cone. Você observa que aqui é como se fosse guarda-chuva, um círculo. Aqui eu tenho 4 faces laterais formadas por triângulo e uma base quadrada. Aqui temos a planificação. O item A fala que é prisma, cilindro falso, né? Não é um cilindro. Pirâmide não é o primeiro, não é uma pirâmide. O item C, prisma, pirâmide, cone. A alternativa correta é o item C. Vamos para mais um problema. Problema 2 fala assim, ó. O sólido representado ao lado tem a forma de um prisma pentagonal. A figura que corresponde à planificação desse prisma pentagonal é... E você deve observar o seguinte, ó, se o prisma é pentagonal, então possui 2 bases pentagonais. E se ele é um pentágono, então ele vai possuir 5 faces laterais formadas por retângulo. Então, você vem aqui, ó, vai contar 1, 2, 3, 4, 5. É verdade. Ele possui 2 bases pentagonais, verdade. Só que tem um detalhe. Essas 2 bases estão do mesmo lado. Na verdade, na planificação, uma tem que ficar de um lado e a outra do lado oposto. Então, essa planificação daqui deveria ser aqui em cima. Ó. Então, isso daqui é falso. Já no item B, eu tenho apenas 4 faces laterais aqui. Na verdade, tem que ser 5 faces laterais. No item C, eu tenho as 5 faces laterais, mas eu tenho apenas uma base. Então, é falso também. Nos resta agora a alternativa D, que vai ser a resposta. Eu tenho 5 faces laterais formadas por retângulos e tenho a base pentagonal em cima e uma base pentagonal embaixo. Por isso que a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para o problema 3. Observe o chocolate que André gosta de ganhar na Páscoa e ele tem a forma de um cone. Qual é a planificação de um cone? Dentre essas daqui, a planificação do cone vai ser no item B. Você observa que aqui eu tenho uma planificação de um prisma de base triangular, aqui eu tenho a planificação de uma pirâmide de base quadrada e aqui eu tenho a planificação de um cilindro. Vamos para mais um problema. Problema 4. Juliana fez algumas figuras planas em papel cartão, como mostra a imagem, como mostra aqui abaixo. Né? Eu tenho aqui alguns polígonos. Aí fala assim, ó, ao juntar todas essas partes, formam um sólido chamado... Então, se você juntar esses 4 triângulos e este quadrado, você vai montar uma pirâmide de base quadrada, já que uma pirâmide possui 4 faces laterais formadas por triângulos e uma base formada por um quadrado. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Vamos para o problema 5. Observe esta figura para construir uma caixa fechada. Com a forma desse poliedro, Marina precisa recortar algumas figuras geométricas em papelão e colar umas às outras usando fita adesiva.
Temos aqui a imagem e fala assim, ó, então as figuras que Marina precisa recortar são, no mínimo, observando esse poliedro, percebemos que eu tenho duas bases triangulares, essa parte de cima e essa parte de baixo, então, no mínimo, ela tem que cortar 2 triângulos, e eu tenho 3 faces laterais formadas por retângulos. Então, a alternativa correta seria a alternativa D, 2 triângulos e 3 retângulos. Vamos para mais um problema. O problema 6 fala assim, ó, ao fazer um molde de um copo em cartolina na forma de cilindro de base circular, qual deve ser a planificação do mesmo? Ora, se é um cilindro, então vai ter um círculo, né? E um retângulo. E por que não vai ter o círculo daqui de cima? Porque um copo não possui a tampa, então só vai ter a base de baixo, que vai ser o fundo do copo, né? A parte de cima não possui a base superior, pois um copo não tem tampa, né? Não é tampado aqui. A ideia é que ele não seja tampado, por isso que não tem o círculo de cima. Alternativa correta, alternativa D também. Vamos para mais um problema. O problema 7 fala assim, ó, observe a embalagem a seguir. Uma planificação dessa forma geométrica tridimensional ficaria. Então, vamos fazer a planificação desse sólido. Você observa que essa parte aqui vai ser metade de um círculo. Então, eu tenho aqui no item A e no item D, né? Aí, por que vai ser o item A e não o item D? Porque no item A, você tem essa parte da parede aqui, que é essa parte aqui, ó, e eu tenho uma parte aqui, metade do cilindro, que ela é curva, né? Então, você vai abrir e esticar isso aqui. Quando você esticar essa parte que é curva aqui, você vai transformar ela em um retângulo. Então, por isso que é o item A. Já nessa planificação do item D, você tem apenas a parte de trás, e não tem essa parte aqui, que é metade do cilindro, né? Então, a alternativa correta, a alternativa A. Vamos para mais um problema. Problema 8. Fala assim. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo em que tem a forma apresentada na figura abaixo. Temos a imagem que pergunta assim, ó, qual desenho representa a planificação dessa barraca? Você observa que essa imagem eu tenho um prisma de base triangular, então vai ter 2 triângulos e 3 faces laterais formadas por retângulo. E a planificação que apresenta 3 retângulos e 2 triângulos vai ser a alternativa C. Vamos para o problema 9. Na figura está representado um sólido. Temos um sólido aqui, ele fala assim, ó, qual das figuras seguintes pode corresponder à planificação desse sólido? Você observa que nesse sólido eu tenho aqui 4 triângulos na parte superior, na parte lateral aqui eu tenho 4 retângulos e na parte de baixo eu tenho um quadrado. Você vai observar dentre essas figuras aqui qual que apresenta uma base quadrada, 4 triângulos em cima, aqui os 4 triângulos, e 4 retângulos nas partes laterais. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Essa daqui possui, muito semelhante, mas ela possui 2 bases quadradas. Na verdade, aqui eu só tenho uma base, né? Vamos para a última questão. Uma questãozinha do Enem abordando esse descritor. A questão diz assim, ó, Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixa com diferentes formatos. Nas imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações? Ora, nesse primeiro eu tenho uma planificação de um cilindro, no segundo eu tenho uma planificação de um prisma pentagonal e na última eu tenho a planificação de uma pirâmide de base triangular. Alternativa correta, ó, cilindro, prisma pentagonal e pirâmide vai ser o item A. Então aqui, pessoal, finalizamos a nossa aula explicando o descritor 2. Espero que vocês tenham entendido. E até a próxima aulinha. Então, um abraço e valeu por ter acompanhado a aula.